Os políticos e as fraudas devem ser mudados frequentemente pela mesma razão. Frase atribuída a essa de Queiroz. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala atribuída ao grande escritor português. Fique com a gente para mergulhar nesse tema agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, um podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. Eu sou Alex Takayama, empresário e profissional de tecnologia. Eu sou Will Marx, músico e analista de dados. No episódio de hoje, falaremos sobre se realmente existe democracia nas eleições brasileiras. Para não se sujar como as fraudas, fique conosco até o final. A democracia é considerada como o governo em que o povo exerce a soberania. Mas isso é realmente a verdade? Atenas, na Grécia, é frequentemente considerada o berço da civilização ocidental e o berço da democracia por direito próprio. Entretanto, os atenienses não eram nada democráticos. Apenas cidadãos atenienses adultos, do sexo masculino, que haviam completado seu treinamento militar como efebos, tinham o direito de votar em Atenas. Portanto, mulheres estavam fora, para não falar dos escravos, que por volta de 338 a.C., o orador Hipérides afirmou que havia 150 mil deles na Ática. Mais recentemente, a Índia é considerada a maior democracia do mundo, obviamente pela enorme quantidade de população, estimada em quase 1,5 bilhão de habitantes. Por sua vez, os Estados Unidos são considerados a democracia mais importante do planeta. Entretanto, o que chamam democracia na antiga Atenas ou na Índia e Estados Unidos atuais é uma completa falácia. Prezados ouvintes, acham que um país como a Índia, onde a sociedade está dividida há milênios em castas, onde as pessoas de uma casta dita superior se consideram muito melhores que os de castas ditas inferiores, e onde há milhões de pessoas vivendo como Dalits, ou seja, intocáveis, onde até encostar em sua sombra é considerado prejudicial, creem que esse país é uma democracia? Ou os Estados Unidos, onde os brancos são considerados a casta superior, apesar de não utilizarem essa palavra. E os demais, latinos, asiáticos e principalmente onde os indígenas e os afro-americanos são considerados os intocáveis de lá, imaginem, ouvintes, que é uma democracia de verdade essas daí? Para terem uma ideia, a Constituição Americana de 1789 tem umas palavras bem bonitas no seu preâmbulo, né? Consideramos como evidentes essas verdades, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Palavras do Thomas Jefferson na Declaração de Independência nos Estados Unidos. Estão escritas, mas nunca seguiram pelo jeito, né? Até agora, não estamos falando de classes econômicas, não, como as que existem no Brasil e onde alguém pode migrar para uma classe melhor se tiver sorte. Isto é, dinheiro. Né? Castas são imutáveis. Nasceu nela, permanece até a morte na mesma casta. Para terem uma ideia, o hipotético filho Cã de Noel, da Arca, foi usado como desculpa pelo catolicismo a fim de corroborar a escravidão negra durante séculos. Conveniente, né? Outra coisa, caros ouvintes, acham coerente que 99,9% da população humana seja aparentada geneticamente, como os testes de DNA comprovam, e mesmo assim usam-se questões de cor da pele, etnia, gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, idade, peso corporal, ou mesmo time que torce como motivos para preconceitos e genocídios, entre outros atos humanos deploráveis que a gente conhece.
Na minha opinião, essas atitudes simplesmente demonstram quão desprezível é a humanidade consigo mesma. Esses preconceitos e outras atitudes discriminatórias têm principalmente a função que as classes dominantes querem evitar de todas as formas que percebamos. Ao conhecer melhor os outros, que são muito parecidos conosco em seus pensamentos, atitudes, sentimentos, necessidades, etc. E que talvez acabemos pensando, é uma tremenda tolice continuar com essas péssimas atitudes apenas para continuar satisfazendo a casta ou classe dominante, de forma a ela manter seus privilégios. Penso que conhecer pessoas e coisas diferentes é extremamente positivo. E que enquanto alguém estiver mal numa sociedade, ninguém estará realmente bem. E, obviamente, não faça aos outros o que não quer que eles façam a você. O que vocês acham, Will Taka, acerca disso? Para mim, democracia é uma utopia. Eu não acredito na democracia plena. Visto todos esses anos de história que a gente tem aí como base, né? É muito simples de a gente ver que sempre quem detém o poder dá um jeito de influenciar os demais de um grupo para conseguir, né, apoio político, suporte. Então, para mim, essa questão da democracia, ela é mais uma, como você mesmo disse, Henrique, uma falácia, onde a gente transmite essa ilusão de que todos conseguem participar de uma sociedade, de um grupo, mas na realidade nada passa de uma ilusão, né? Os poderosos sempre vão ter como influenciar mais do que aqueles que não detêm o poder. E você, William? Eu diria não só poderosos, mas influentes, né? Porque se a gente vive numa sociedade dita democrática, a influência, ela é o poder, né? Então, pensa bem, a gente tem vários influencers aí nas redes sociais. Uhum. Se um influencer defende o candidato X, ele arrasta uma multidão que vai votar nesse candidato X porque o influenciador falou que esse cara é bom, certo? Então pensa, né? Se a democracia ser parte do direito de que cada um tem a sua cabeça e cada um toma a sua decisão, mas você tem pessoas na sociedade que influenciam outras e influenciam a decisão de outras, cara, isso não é democracia. Porque essas pessoas que têm o poder de influenciar, né, o voto dela vale por 1 milhão, né? Se o influenciador famoso que está na moda agora vota no candidato X, ele tem 1 milhão de votos para o candidato X, se ele tem 1 milhão de seguidores. É mais ou menos isso. Então, que democracia é essa? Que você tem um que arrasta multidões. E você vê que desde que eu me conheço por gente, eu vejo horário político e propaganda política na televisão, sempre tem um artista famoso defendendo um candidato, defendendo outro candidato. Por que os candidatos chamam o artista famoso para fazer propaganda? Porque sabe que vai arrastar uma legião de fãs, que vai influenciar aquelas pessoas. Então, eu acho que isso mostra que não é exatamente uma democracia. Se você me fala que 200 milhões de brasileiros aí, nem sei quantos brasileiros tem hoje em dia, mas 200 e poucos milhões de brasileiros aí, cada um tem a sua cabeça e cada um toma a sua própria decisão e o voto de cada um é único, aí eu vou falar, legal, aí nós temos uma democracia. Agora, se você tem 200 influenciadores que cada um arrasta 1 milhão de pessoas, você tem 200 pessoas só no país que vota, praticamente. Esse é o meu protesto aí com relação a isso. Não, você está super certo, super certo. Geralmente, os políticos só aparecem antes das eleições. Durante seu mandato, são como moscas brancas, difíceis de encontrar. Para escolher um candidato razoável, as pessoas devem levar em consideração o que o candidato fez até este momento. É honesto, realmente, ou apenas diz que é? Promete e cumpre ou apenas promete? É adepto de falar a verdade ou prefere divulgar fake news? Quem não é honesto, promete e não cumpre e vive divulgando fake news. Obviamente não é um bom candidato. Ao votar nele, você está se prejudicando e a toda a sociedade junto. Dar seu voto a um político que não cumpre o que promete é igual a sempre emprestar dinheiro para aquele amigo que pede, mas nunca devolve.
Prezados amigos ouvintes, acham essa uma atitude correta? Outra coisa, há famílias que dominam a política em várias regiões brasileiras há gerações, transformando seus cargos públicos em verdadeiras profissões que defendem seus benesses com unhas e dentes. Acha que farão algo por você e pelos seus? Ademais, para os que gostam de pensar que os militares seriam melhores, podem esquecer, pois governos militares não são nada democráticos, devido à estrutura hierárquica que os domina e controla. Eu, particularmente, acredito firmemente que não existe ideologia na política, apenas oportunismo. Há duas excelentes frases de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico em 2 mandatos, nas décadas de 40 e 50, que retratam muitas dessas questões que comentei. Lá vamos nós. Palavras dele, hein? A principal diferença entre humanos e animais é que os animais nunca permitiriam que o mais estúpido da matilha os liderasse. Outra frase. Seria uma grande reforma na política se a sanidade pudesse se espalhar tão fácil e rapidamente quanto a loucura. Pessoal, parece que o velhinho tinha razão, né? Pelo que nós vemos aí todos os dias. O que vocês acham disso, meus amigos? Tem um ponto aí que, batendo com o que eu já falei anteriormente, né? Como escolher um bom candidato, se você parar para pensar. Essa questão do animal que você falou, de deixar sempre um estúpido liderar, que é o que a gente vê muito na humanidade, não só nos governos, mas em empresas e etc., né? A democracia, a gente vê que ela, obviamente, é melhor do que um regime autoritário, mas ela tem alguns problemas aí também, tá? Sim. Você pensa assim, poxa, quem são os candidatos ali que tá? Prefeito, governador, presidente? Será que são realmente os melhores? Né? Tem que se questionar isso, porque você pega... Eu estava até pensando, né, o que trazer aqui para falar sobre isso. Uma empresa vai contratar um estagiário de marketing. Pode ser qualquer departamento, mas vou dar o exemplo do marketing aqui. A empresa está contratando um estagiário de marketing. Vocês sabem o processo seletivo que é para você contratar um estagiário de marketing, qualquer empresa? Vão ser analisados diversos currículos, vão ser entrevistadas diversas pessoas, as entrevistas têm etapa 1, etapa 2, etapa 3, né? E mesmo assim, depois que o cara entra na empresa, ele ainda tem 3 meses de experiência lá, que ele fica lá e tal. Agora, poxa, o cara vai ser presidente, o cara vai ser governador, vai ser prefeito. Não tem esse tipo de processo seletivo para os candidatos? É qualquer um que chega lá e se candidata? E aí, depois que o cara entra, vocês veem a dificuldade que é tirar o cara de lá, tá? Sim. Então, se o presidente, o governador, o prefeito é alguém inapto, alguém ruim, a dificuldade que é tirar essa pessoa, porque o cara pensa assim, não, eu fui eleito pela democracia, eu estou aqui por mérito da democracia, vocês não podem me tirar agora, porque eu fui eleito pela maioria do povo. Tá, cara, mas você não é apto para gerenciar, você não tem conhecimentos de gestão, você não tem capacidade para gerenciar. Muitos políticos a gente vê que não tem capacidade de lidar com pessoas sequer, às vezes, pelas coisas que falam e fazem por aí. Então, esse é um ponto ruim, né? A pessoa que entra lá não é uma pessoa qualificada. E isso se dá pelo seguinte, pessoal. Quem é o candidato? O candidato é aquele cara que tem mais diplomas? É aquele cara que tem mais experiência profissional? Não, é aquele cara que é mais popular, né? Lembram que o Tiririca ganhou, né? O Tiririca ganhou as eleições. O Tiririca pode ser um cara muito gente boa, pode ser um cara muito engraçado, um cara legal, mas, gente, não é um cara para ser político, para nos gerir, para nos representar. Incrível, né? Que pareça piores, né? Não, tanto que eu estou até elogiando o Tiririca em outros aspectos, mas não é o cara para ser político, gente. Para ser político tem que ser um cara que tem conhecimento, né, de administração. E olha que nem isso ainda é suficiente, tá? Porque a gente tem exemplos aí, né? Vou citar o João Dória, né? Que, nossa, eu não sou político, eu sou gestor. Sim. E aí, nossa, que legal, né? Um cara que não é político. Só que depois você foi acompanhando as atitudes, né? Como ele falou que não ia abandonar a prefeitura para se candidatar a governador. E o que ele fez? Abandonou a prefeitura para se candidatar a governador.
Então, infelizmente, pessoal, é muito complicado, tá? A democracia, realmente, a gente vai eleger alguém, porque a gente tem o nosso direito de escolha, não necessariamente essa pessoa vai ser boa, e se essa pessoa se provar ser ruim, como eu falei, vai ser muito difícil tirar ela de lá. Então, que, aliás... Pode falar. Não, termina. Não, eu ia falar o seguinte, que, aliás, é um dos grandes problemas da democracia, o fato dela ser morosa, sabe? As decisões são demoradas demais. Você vê, por exemplo, para decidir o impeachment, ou então caçar alguém lá no Congresso. Cara, pelo amor de Deus, uma novela, passam-se anos, sabe? Fica nesse lero-lero, nesse conversê, nada se decide. Que nem hoje mesmo eu li a respeito do aumento do PIB brasileiro. E os políticos lá estão, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, nem eles sabiam. Ou seja, parece até que a sociedade e o país andam sozinhos. Ou seja, eles estão por fora. Só mais um ponto que eu queria colocar antes de passar aqui a palavra para o Alex, né? Parece que a sociedade é como se fosse micro-organismo, né? Porque cada um pensa uma coisa, outro pensa outra. O Henrique citou esse exemplo de um processo de impeachment. Você tem as pessoas que são contra esse impeachment e você tem as pessoas que são a favor do impeachment. E essas pessoas vão brigar, elas vão chamar a lei, vão levantar questões, vão debater, e isso é claro que isso não vai ser rápido. Dá a impressão de que dentro do nosso organismo tem lá o Covid lutando contra o seu sistema imunológico. Os dois estão brigando lá um com o outro. Se o Covid ganhar, você fica doente. Se o seu sistema imunológico ganhar, você não fica doente. A democracia, ela, nesse ponto, eu acho que é até como se fosse um organismo, né? Se você olhar desse jeito, eu acho que é assim que tem que ser, né? É melhor você ter duas forças brigando do que você ter uma única força dominando tudo, num regime de ditadura, por exemplo. Sim, nós não estamos falando nada de... Nós estaríamos sofrendo por uma única força que domina tudo. Pelo menos você tem forças contra... apologias a ditaduras nem nada, muito pelo contrário. O que é a grande questão é isso daí, né? Que você comentou, essa segmentação que ao mesmo tempo é positiva, também pode vir a ser negativa. Não podemos esquecer da polarização na sociedade brasileira e na sociedade americana, né, nos últimos tempos. Direita contra esquerda de uma forma absurda, 50-50, e com isso os países param. Isso não é possível. Tá? Isso não deveria ser possível acontecer, mas é o que está acontecendo. E está acontecendo em democracias, percebe? Então, talvez a democracia ela também precise ser melhorada, né? Que, aliás, depois eu vou falar uma outra frase marcante do Winston Churchill. Ele era ótimo para falar de democracia. Né? E você, Taka, o que você acha disso daí? O que você vê nesse sentido? Sim, quando a gente estava trabalhando os tópicos aqui para esse episódio, né, eu fiquei refletindo um pouco sobre como as pessoas acabam escolhendo os seus candidatos na hora de votar, né? E a impressão que eu tenho é que muitas vezes as pessoas escolhem pela imagem, né? Pela imagem que é vendida ali na propaganda eleitoral, ou como a pessoa se vende nos comícios, ou nos programas, nas propagandas da internet, nos canais, enfim. A pessoa sente uma afinidade com o candidato e ela acaba votando sem entrar num nível mais profundo de análise, sem ir lá checar os fatos ou o histórico daquele profissional, né? E aí eu fiquei pensando um pouco, assim, qual seria uma boa abordagem para você avaliar um candidato, né? E aí eu fiz aqui algumas anotações aqui que eu queria trazer para vocês. Legal. De o que eu acho que poderia ser um método para você fazer uma avaliação coerente ali, criteriosa dos seus candidatos. Então, no primeiro passo aqui, eu acho que você tem que identificar o que você está buscando, né, assim, do seu próprio candidato. O que é importante para você? Seriam as partes de educação, da saúde, economia, direitos humanos. O que é importante de valor para você, para que você consiga buscar isso nos candidatos que você vai analisar, né?
num segundo momento, acho que é muito importante você definir também qual que é a relevância da experiência, do histórico pessoal daquele candidato, do plano de governo, o quanto que isso é importante na avaliação dos candidatos para você, né? E a partir do momento que você tenha esses parâmetros definidos de quais são os critérios de avaliação que você gostaria de aplicar, você começar então a buscar dados, né? Hoje em dia você consegue entrar ali no site do TSE, você vai ter acesso aos planos de governo, né? Você não precisa se limitar a ficar ao que o candidato está te passando dentro de um horário gratuito ali, eleitoral, ou as redes sociais do que ele divulga. Você mesmo pode ativamente ir atrás dessas informações e buscar um pouco mais ali no portal da transparência, qual que é o histórico daquele candidato, se ele já teve vida, uma vida eleitoral prévia, se ele já foi candidato ou já foi político anteriormente, você consegue ver ali no portal da transparência esse histórico. No site do TSE você consegue olhar os planos de governo, que eu já falei. Obviamente que a gente pode utilizar todos os meios de comunicação e de notícias para conseguir ver, esse cara já esteve envolvido com algum escândalo, com alguma coisa que aconteceu, né? Acho que essa questão do levantamento do histórico é muito importante para a gente decidir. Não é porque o cara é gente boa ali, fala ali a nossa língua, que a gente vai sair votando nele, né? Vamos tentar olhar um pouquinho qual que é, o que esse cara já fez de bom, se é que ele já fez alguma coisa de boa na vida, se ele realmente cumpre o que ele promete em mandatos anteriores, né? Acho que essa avaliação é muito importante e a partir desse plano de governo dele, ver se isso está alinhado com o que você está buscando, né? Obviamente que o plano de governo ele vai ser muito diferente um plano de governo de um prefeito para um governador e um de um presidente, mas, por exemplo, agora a gente vai ter as eleições para prefeitura, né? Você consegue ali imediatamente identificar e ele vai melhorar o local onde eu moro, né? Ele está pensando em projetos de locomoção na cidade, de transporte ou de infraestrutura. É importante a gente tentar entender isso, fazer conexão com o nosso dia a dia, para a gente não, de repente, eleger uma pessoa que a gente vê que o cara é muito bom no papo, mas o cara não vai fazer nada, entendeu? Porque ele não tem plano. Então, é muito importante estar... Tem gente que é assim, tem candidato que ele vai prometer um monte de coisa ali na tela, mas você olha, é tudo... exatamente. Palavras ao vento. Exatamente. Exatamente. Então, acho que a mídia especializada em política, todos esses jornais, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque existem influências, né, de pessoas interessadas em eleger um ou outro candidato, então é bom a gente ler com muito cuidado todos esses, não estou falando que não tem valor, eu acho que tem valor a mídia especializada em política, mas acho que a gente tem que ler todos esses artigos ou essas notícias com muito cuidado e principalmente pensar nos impactos de médio e longo prazo, né? Então, a gente tem que lembrar que um candidato ele vai entrar, vai ficar ali 4 anos, vai ficar um mandato só, eventualmente ele vai se reeleger, mas o que ele fizer ali, tanto para o bem quanto para o mal, vai perdurar por décadas, às vezes, né? Boas escolhas vão trazer benefícios para a cidade, ou para o estado, ou para o país por décadas, e más escolhas também, né? A gente consegue sentir isso muito presente, né, na nossa vida. A gente consegue ver tudo isso. E não se limitar também ao desempenho dos candidatos no debate, né? Acho que a gente tem visto aí um teatro meio midiático ultimamente, né, nos debates, mas eu acho que ser bom na comunicação é algo louvável, mas talvez não seja o mais importante para um governante. Essa é a minha opinião. É isso mesmo, é isso mesmo. Você queria falar alguma coisa, William? Sim, né? Quando aparece um candidato novo, né, apareceu pela primeira vez, a carinha dele lá, apresentando as propostas, falando. Aí você vota nesse cara, que acreditou, né?
votou nesse cara, e aí o cara fez um monte de besteira, beleza. Você fala assim, legal, eu não conhecia esse cara, né? Ele é novo, era novo, acreditei nele, né? Apareceu aí e tal. Legal. Agora, o que é triste a gente ver o tanto de candidatos que já são velhos de carreira aí, com uma ficha mais suja que não sei o quê, e a galera continua votando neles, né? Votando loucamente. E aí você vê, tipo, lembra do Maluf, né? O famoso rouba, mas faz. Lembra desse bordão? Pelo amor Rouba, de mas Deus. faz. Todo mundo sabia que o cara roubava lá os cofres públicos. E continuava votando e ele ganhava as eleições, né? Mesmo tendo histórico e tudo mais. Parece que as pessoas não pensam. Esse é o apelo aí que eu acho interessante deixar aqui também, é isso, né? Sim. Legal, você está apostando num cara novo, tudo bem, deixa ele tem o direito de... Ele tem uma chance, vamos dizer assim, você não conhece. Mas aqueles que a gente já sabe, que já tem a ficha marcada, pelo amor de Deus, pessoal, deixa esses caras para fora aí do pleito. Agora, deixa eu comentar uma coisa aí em relação ao que o Alex disse, né? E disso de correr atrás de informação a respeito da vida pregressa do elemento. Ele, de repente, pode ser a primeira vez que está sendo um político, ou tentando ser um político, mas não se pode esquecer que ele é uma pessoa e se você vai lá no Google e pesquisa o nome desse indivíduo, vão surgir dados dele sobre a vida profissional, vida pessoal desse elemento. E você vai poder ter uma ideia em quem você vai estar votando. Que, aliás, isso tudo, enquanto vocês falavam, me fez de novo pensar em todo aquele primeiro episódio que nós fizemos sobre o conhecimento e que se aplica maravilhosamente bem nessa questão aqui. Ou seja, cara, você precisa pensar. E para pensar, você precisa ter critério. Então, eu acho que, nesse sentido, valeria a pena, né, que os nossos ouvintes voltassem a assistir aquele primeiro episódio para dar um pouco mais de embasamento nessa tomada de decisão eleitoral. Porque, cara, é o que o William comentou. Se, de repente, esse candidato ele é um desastre, vamos dizer assim, você não vai dar uma segunda chance para ele, tá? Você não vai. Isso seria a lógica, né? Porque nós vimos que essa lógica, infelizmente, não funciona. Mas temos que ser conscientes, né? Espera, deixe-me ver quem são realmente as pessoas em que eu estou pensando em votar. Nesse caso, eu, particularmente, prefiro anular meu voto a votar em qualquer um que não me satisfaça no meu aspecto político-ideológico. Tá? É uma opinião particular minha. Né? Tem pessoas que acham que não, tem que se votar, etc., porque senão você está jogando seu voto fora. Eu ainda acho que você está jogando mais seu voto fora votando em quem não merece. Né? Essencialmente, é a minha opinião. É muito triste isso, né? A gente ter que votar no menos pior. Deus é muito triste, né? Isso dá a impressão que nós não temos opções. Tudo bem, existem lobbies, existem todos famílias, toda uma série de poderes por trás desses candidatos que os tornam mais atrativos para alguns setores do que para outros. E a gente também tem que imaginar o seguinte, tanto se fala das mulheres. E as mulheres, né? Onde estão as candidatas mulheres e tudo mais? Aí eu pergunto, por um acaso, né, é dada chance para essas mulheres? Ou são sempre os mesmos personagens que estão lá fazendo da carreira política uma carreira mesmo, entende? Um currículo vitae onde diz que ele é político. Tá? Meu amigo, pelo amor de Deus, você ouve eles falando nesses debates, eles só se jogam pedras uns nos outros. Você não ouve eles falarem de um plano de trabalho, você não ouve eles falando seriamente dessas coisas. Eles prometem, são palavras ao vento. Agora, se o elemento promete e não cumpre, meu amigo, desculpe, esse cara não merece nunca mais ser elegido para nada, nem para síndico de prédio, muito menos. Entende? Não dá. Sinceramente. Concordo plenamente. Não teria segunda chance. Afinal de contas, é dinheiro público de todo mundo, né?
Claro, é nosso dinheiro, nós estamos sustentando pessoas que efetivamente o que estão fazendo é se beneficiando, né. Mas isso a gente fala mais adiante. Agora, gostaria de tocar num tema muito interessante, que é a tecnologia em prol da democracia. É uma coisa bastante interessante mesmo, porque a gente ouviu falar, né, recentemente, nas eleições passadas, de candidatos dizendo que: "Pô, espera aí, essas urnas eletrônicas não são confiáveis", né. Bom, e as cédulas em papel são? Então, hoje temos a votação em urnas eletrônicas no Brasil, um dos mais avançados sistemas eleitorais no mundo. Mas a tecnologia, na realidade, vai muito mais do que além disso. Por exemplo, para conversar ou reclamar com políticos ou funcionários públicos aqui no Brasil, parece que ainda é mais fácil você conseguir falar com o Papa do que com eles, né? Por que isso? Já ouviram falar, conhecem o Fala BR, fantástica plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação? Quem não ouviu, né, vá lá e veja. Eu, por exemplo, já fiz mais de 40 reclamações nessa plataforma, pessoal. E as resoluções que eu tive foram zero, absolutamente zero. Ficam jogando de um departamento para outro, dão respostas padrão evasivas e no fim não dá em nada, né, que é o que é típico. Aí eu penso seriamente no seguinte: como melhorar isso? Então, para essa plataforma servir para algo além de drenar recursos públicos, pagos por todos nós, algo ao estilo do Procon deveria ser feito, né. O Procon é bem interessante nesse sentido, né, onde as empresas que ferem o consumidor têm seus nomes divulgados numa ampla lista de atendimento inadequado. Já pensou se isso fosse feito em relação também aos órgãos públicos, né, aos departamentos, a todos os componentes do poder público? Seria muito interessante. É claro, né, uma coisa é o Procon agir contra empresas, pessoas jurídicas, né, de direito privado. Tenta fazer uma reclamação no Procon contra uma empresa pública e vamos ver se funciona, né? É óbvio que não. Agora, o que nós vemos aqui é algo que foi criado para inglês ver. A ideia é: não, existe, olha que lindo. É o povo que não sabe usar. Ah, que maravilha. Pois se é o povo que não sabe usar, como você faz 40 reclamações nessa plataforma e não tem resolução alguma? O que vocês acham disso, meus amigos? Eu acho uma vergonha a falta de processos claros na administração pública. Eu acho que esse é um problema que causa esse tipo de situação que você mencionou, Henrique. Então, toda empresa tem uma série de processos, né? O departamento financeiro tem os seus processos, o departamento de recursos humanos tem seus processos, e a gente deveria ter processos pré-estabelecidos e claros na gestão pública. Pode ser até que existam muitos processos internos, mas isso não chega ao conhecimento da população, e principalmente SLAs, né, aquele Service Level Agreements, né, o tempo de resposta, né, você precisaria ter tempos de resposta definidos para a resolução dos problemas, e não ficar só jogando de um lado para o outro. Eu tive alguns casos, não vou só reclamar, eu tive alguns casos muito bons de retornos, principalmente de prefeitura, tá? Então, em São Paulo. Eu já entrei através do site da prefeitura e fiz solicitações ali de, principalmente, sabe, coisas de limpeza urbana, para os bairros onde eu morei, e fui respondido, que eu achei bom, assim, eu não vou falar que foi rápido, porque não foi, mas pelo menos eu fui atendido e fui respondido, então isso eu dou um crédito, mas eu acho que no geral
tem muito déficit ainda nessa questão da gestão pública, né? E o uso de tecnologia, com certeza, ajudaria muito, né? A gente melhorar toda esse trabalho de zeladoria que a prefeitura faz, ou mesmo de governança no geral. Acho que a transparência da informação ela é muito baixa, né? A gente vê muito pouca... a gente não sabe o que está acontecendo ali. E hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, era tão fácil de colocar tudo isso na internet, deixar disponível. Uma coisa que eu nunca entendi muito bem... Talvez não haja interesse, né, meu amigo? Exatamente. Eu acho que você colocou esse realmente a questão, né? Uma coisa que eu nunca entendi, por exemplo, é por que o plano de governo precisa não pode ser colaborativo, né? Por que o plano de governo não pode ser colaborativo? Uma ideia que uma vez eu estava discutindo com um conhecido meu era a gente tem planos de governos de diversos partidos num processo eleitoral e tem vários pontos positivos em cada um deles e tem vários pontos negativos. Por que não poderia se pegar todos esses pontos positivos e colocar para que as pessoas votassem? Por exemplo, o candidato A propôs melhorar as vias públicas de uma determinada forma. O candidato B propôs melhorar a educação de uma determinada forma. E o candidato C propôs melhorar a saúde de uma determinada forma, dentro de uma eleição. Por que a gente não poderia votar não só no candidato, mas nas propostas? Eu quero que nessa gestão fosse trabalhado esse ponto, esse e esse. Sabe, seria tão bom assim você poder priorizar como cidadão. Existe tecnologia para isso. Exatamente, seria tão bom isso a gente sim priorizar seria uma como cidadão, democracia, que né? faz sentido. Sim. Correto. E hoje em dia, né, com celular, todo mundo tem acesso à internet, né? Internet, VPNs, certificados digitais. Pelo amor de Deus, meu caro, as tecnologias e as ferramentas de segurança existem. O que não existe é vontade. Porque, na realidade, você vê, o nosso país, assim como a grande maioria deles, é meia dúzia que controla, entende? Eles não querem saber efetivamente que nós demos os pitecos. Eles não têm interesse algum em que nós façamos parte do processo democrático, que efetivamente é o que nós deveríamos participar. Ou seja, se é uma democracia, meu amigo, você nem precisaria de políticos. Com as tecnologias hoje, você poderia ter a internet, você votaria nesses planos de trabalho todos, etc., decidiria, então, a maioria da população, um a um, né? Quais seriam os pontos a ser abordados, positivos ou não, e depois só precisaria haver legisladores por trás e executivos para colocar aquilo lá em formato legal e para efetivamente fazer cumprir. Ou seja, né, nesse sentido, você não precisa daquela máquina enorme, morosa, cara, e nada democrática. Né? Ou seja, a democracia tem jeito. Um cara tem 300 assessores. Cada cargo tem 500 assessores. Essa é uma democracia, somos nós que temos que decidir isso. Entende? E não é sentido, e nesse sentido, Henrique, você falou que se o político formal ou fizer algo errado, que a gente não deveria votar nele nem para síndico de prédio, né? Nesse sentido, a nossa democracia é pior do que a condução de um condomínio, porque num condomínio, onde tem um zelador, onde tem um síndico, você não vota só em quem vai ser o síndico, mas você vota também no projeto, o que vai ser feito. E a gente não escolhe o que vai ser feito, a gente só escolhe uma pessoa. É bem mais sério do que a nossa democracia. Eu tenho uma sugestão para a democracia que seria o seguinte: o cara entrou, fez 2 anos de mandato, porque são 4, o nosso mandato padrão são 4 anos. Então chegou na metade, é feita uma outra eleição que vai dizer o seguinte: esse cara fica ou esse cara sai?
É isso, galera. Avaliação de meio de percurso. Exato. Né? Não precisa O presidente, ser 2 anos de mandato. né? Não, 2 anos de mandato. Vai lá. Esse cara continua ou esse cara sai? Deixa o povo escolher. Porque senão tem que esperar 4 anos para trocar um cara ruim. É ruim demais, galera. 4 anos é muito tempo. 4 anos é muito tempo. E outra, se a democracia é justamente o governo do povo, para o povo e pelo povo, meu querido, nada mais justo que nós tenhamos essas decisões. Não meia dúzia de oligarcas, né, como eu adoro falar, porque eles não passam de oligarcas, meia dúzia de oligarcas atendendo seus interesses particulares, entende? Às nossas custas. Então, a democracia não é ruim. O que é ruim é o que nós fazemos com ela. E o que nós estamos fazendo com a democracia hoje, na verdade, é um crime. Sinceramente, é um crime contra a humanidade, eu diria que é. O que vocês acreditam nisso ou não, amigos? Concordo com você, Henrique. Inclusive, uma coisa que me preocupa muito é a compra e venda de influência no processo democrático, né? Então, mesmo que a gente tivesse todos essas ferramentas para coletar, por exemplo, as decisões que o povo gostaria, né? O que a gente gostaria que fosse feito, como que a gente impede que esses votos ou essas decisões estejam realmente refletindo os interesses da população e não que as pessoas estejam votando porque estejam sendo pagas por isso, sim, ou coisa sim. E tal, né? Aí passa para aquela questão, né? Ou coagidas, né? Ou coagidas. Tem tudo a ver com aquela questão que nós falamos no primeiro episódio lá sobre o pensar, né? Afinal de contas, vamos ser sinceros. Se você vive num país onde o teu interesse, pura e simplesmente, é ganhar um emprego público porque é amigo de um determinado candidato, ou um interesse para, vamos dizer assim, ter um benefício fiscal para sua empresa, etc. e tal, você não está pensando no todo, é óbvio. É óbvio que não. Mas é mais fácil acontecer esse tipo de venda de influência quando você tem meia dúzia de oligarcas ali tomando as decisões, do que num sistema que pudesse todo o brasileiro, vamos dizer, todo brasileiro dar sua opinião sobre essa e votar pela internet nesses planos de trabalho e etc., que afinal de contas é o que eles vão afetar pessoalmente, né? Então, eu diria que, nesse sentido, haveria mais democracia do que hoje. E você, William, o que você acha disso? Cara, democracia, né? Nosso tópico de hoje. Você acha que a democracia deixar a população escolher um representante e depois esse representante faz coisas que não necessariamente estão de acordo com o que as pessoas que votaram nele querem? Isso não é democracia. Democracia realmente não é você escolher uma pessoa. Isso não é democracia. Não. Né? Democracia é você escolher coisas que são melhores para você, para sua família, para sua comunidade. E não escolher uma pessoa. Eu vou votar no Henrique para presidente. Aí o Henrique ganha. Só que o Henrique tem os interesses dele, não são iguais aos meus. Então, exatamente. Eu não quero votar no Henrique, eu quero votar nos meus interesses. Isso seria uma democracia, que é o que o Alex falou agora há pouco aí também, né? Então, a gente votar nas pessoas e não votar nas coisas, isso demonstra que nós não estamos vivendo uma democracia verdadeira. Eu lembro quando teve... Rapidinho, só concluir. Eu lembro quando teve aquela questão do desarmamento, foi na década de 90, se eu não me engano, lá, 2000 e pouco, 90, eu não lembro quando é que foi, que a gente teve que ir votar num período que era, se eu não me engano, fora de eleição, teve que votar se era a favor do porte de arma ou não, de usar arma de fogo ou não. Era um plebiscito, né? Plebiscito, legal. Pô, por que não tem uma decisão dessa, sei lá, sobre o aborto, que todo mundo fala do aborto? Ah, eu voto na bancada evangélica porque eu sou contra o aborto, os evangélicos são contra o aborto. Só que, cara, você não tá votando contra o aborto. Você tá votando num cara que vai entrar lá e vai fazer um monte de coisa te prometendo que vai defender essa questão do aborto igual você, só que, na verdade, ele vai fazer um monte de outras coisas lá que você não concorda.
Então você não está votando numa ideologia, você está votando numa pessoa que tem seus próprios interesses, que se amarrou com um monte de gente para se candidatar, para chegar até lá. Então, só porque o cara tem a mesma opinião que eu sobre o aborto ou sobre qualquer outro assunto que seja, tá? Você está sendo enganado, tá? Você não está votando numa pauta, você está votando numa pessoa. Isso, para mim, não é democracia, votar numa pessoa e não nas pautas. Mas aqui, se a gente vê hoje, estamos no século XXI, meu amigo, mas a democracia, ela é gerida da mesma forma que era gerida lá no tempo dos gregos, meu amigo. Estamos falando de estamos falando de 3.000 anos, quase 4.000 anos atrás. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque quem comandava a democracia lá? Eram os ricos, os poderosos. Que tipo de democracia é essa? A democracia de quem tem dinheiro, de quem tem poder. Oligarcas. Hoje, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Esse tipo de democracia já não funciona mais. O interessante que a gente vem tocando nessa tecla aqui nesse episódio é exatamente que hoje, antigamente, podia não existir. Por isso você escolhia representantes, né? Mas hoje você poderia escolher, sim, grandes bancos de dados recebendo o voto individual de cada eleitor brasileiro em um tema específico, independente de quem vai ser o legislador ou o executor disso daí. Pouco importa quem vai ser, porque essa pessoa depois vai ter que trabalhar em cima do que a população escolheu. Isso sim seria democracia. Democracia para o século XXI em diante. Né? Porque, na realidade, se nós temos uma tecnologia que permite que façamos pagamentos, né, pela internet, pelo celular, né? Por que não podemos votar? Se eu assino contratos pela internet, Henrique. Exato, assinamos contratos. Tem assinatura digital, entende? Exatamente. Essas coisas. Que argumento pode existir ainda hoje para não haver uma democracia real em que cada eleitor vote, como o William comentou, não nas pessoas, mas como o Alex comentou, nos planos de trabalho, no que vai efetivamente nos atender como uma nação. Não do jeito que está hoje. Então, é tudo um teatro, Henrique. É tudo um teatro. É o teatro do absurdo, mas é o teatro do absurdo que nos afeta todo instante, às 24 horas do dia, os 366, 65, 66 dias do ano. Cara, durante anos. É absurdo isso daí. Então, agora, né, falando sobre uma outra questão, né, mas antes disso, pessoal, vamos deixar um recado rápido para quem está nos ouvindo. Tá? Já estamos chegando perto do final. Se você está gostando desse episódio e acha que alguém irá gostar também, não deixe de compartilhar. Isso é democracia. Esse episódio estará disponível no Spotify, no YouTube e em outras plataformas também. Deixe sua avaliação lá, se você gostou, dê o seu joinha para nós. Compartilhe, ative o sininho se estiver no YouTube. Né? E agora a gente vai entrar no âmbito, né, do último tema do nosso podcast, que é exatamente o futuro da democracia no Brasil e no mundo, pessoal. E aí eu vou abrir esse diálogo falando sobre outras, né, frases do Churchill, né, sobre democracia. Aliás, esta daqui é emblemática, tá em vários livros que falam sobre o Churchill. Palavras dele. Já foi dito que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram tentadas de tempos em tempos. Dos males o menor. Outra frase bonita, né, e que, aliás, denota bem essa questão hoje que vivemos, é: o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor médio. Né?
E realmente isso é para pensar. E eu ainda pergunto mais, né? Agora um ponto que a gente não tocou. Se o Brasil é uma democracia, por que somos obrigados a votar por lei, meus amigos? O que isso lhes parece, hein? Takayuyu, há futuro nessa democracia brasileira? Vamos lá. Eu acredito que o Brasil não tem uma democracia atualmente. O que a gente chama de democracia é realmente um teatro onde quem tem poder se utiliza desse poder para se perpetuar ali nos cargos políticos. Infelizmente, a corrupção é algo que está em todos os níveis da esfera política, desde o mais alto escalão até o mais baixo. Enfim, é muito triste. É muito triste. Eu acredito que existem formas melhores da gente conduzir esses processos, que nem trazer uma participação maior da sociedade através de plataformas de tecnologia que a gente discutiu, mas eu vejo como muito difícil de a gente mudar o status quo. Teria que ser algo realmente um visionário, alguém muito persuasivo que entrasse, tivesse muita vontade política para tentar mudar tudo isso. Teria que ser um outsider, como eles gostam de dizer. Eu não acho que quem está lá vai mudar. Não, infelizmente. Efetivamente não. Quem está lá tem aquela questão das fraldas do Essa de Queiroz, entende? E é um desafio para as próximas gerações, né? Porque quem já está lá, e é da nossa geração ou anterior, eu acho que tem muito pouca vontade e muito pouca possibilidade de mudar, porque ou já está com o rabo preso, ou já está com uma visão antiquada. Eu acho que as futuras gerações, meu filho, né, as crianças que hoje são crianças, que amanhã vão ser os próximos eleitores ou políticos, eles sim vão ser os responsáveis pela mudança. E aí tá, acho que a grande questão, né? Se a gente conseguir trazer educação de qualidade, educação política também, ensinar isso para todas essas novas gerações, eu acho que aí que está o segredo, talvez, de a gente trazer uma melhoria significativa para o nosso futuro. Eu particularmente, só um instantinho, William, eu particularmente acho, né, como já conversamos num dos episódios anteriores, ou do capitalismo, né, que efetivamente as mudanças acontecem por, não ideologias, mas elas acontecem por tecnologia. Então, a questão do outsider, etc., ela passa muito pela pessoa em si, mas eu acho que efetivamente essas mudanças elas serão forçadas por questões tecnológicas. Como hoje em dia nós... Tomara mesmo. Hoje em dia estamos ouvindo falar muito da IA e tudo mais, né? Quem sabe ela tenha um papel nesse futuro. Infelizmente, a gente sabe que essas futuras gerações vão encontrar um planeta muito pior do que o que nós encontramos, né? Questões ambientais, superpopulação e outras mazelas, né? Mas, efetivamente, eu ainda creio que, apesar de tudo, vai ser a tecnologia que vai fazer essas revoluções acontecerem, não tanto as pessoas. As pessoas vão ser meio que obrigadas, né? Como elas foram obrigadas no tempo da Revolução Industrial, no tempo da Revolução da informática, né? No advento da internet, etc. Então, agora a gente tem um universo novo, extremamente novo na IA, que não sabemos o que vai acontecer, pode não acontecer nada, ser como uma daquelas champanhes que, puff, né, ao invés de daquela explosão e tudo mais, mas não se sabe. Mas são esperanças, e espero efetivamente que para essas gerações futuras isso tudo já esteja em vigor e possa ser utilizado para elas como um advento da real democracia, tá? Não isso que nós temos hoje,
Não isso que vem sendo dito há milhares de anos e conversinhas e etc. e tal, que são muito bonitas no papel, o papel aceita tudo, a saliva aceita, né? A falar é só jogar saliva fora, isso aceita tudo, promessas, etc. Não, a gente quer ver coisas acontecendo, porque é muito simples. Se ficarmos só nas promessas, meus amigos, o mundo não passa de uns 50, 100 anos mais. Então aí ninguém mais vai ter que se preocupar com nada. Se efetivamente esse é o caminho que a humanidade quer seguir, bom, eu felizmente não estarei aqui para ver. Ficaria extremamente triste de perceber que a humanidade escolheu esse caminho, tendo outros caminhos muito melhores para seguir, né? E você, William, o que acha disso daí? Eu queria voltar um pouquinho nessa, já que a gente está falando do futuro da democracia, voltar um pouquinho naquele ponto que eu falei de comparar um candidato a um cargo público com um candidato de emprego de uma empresa, né? Uhum. Eu vejo que a tecnologia pode ajudar muito as pessoas nesse sentido, porque é muito difícil você escolher um candidato da mesma forma que é difícil você escolher um profissional para trabalhar com você na sua empresa, né? Sim. E é interessante que hoje a tecnologia ajuda muito no recrutamento e seleção de candidatos, que você consegue filtrar dezenas de milhares de currículos por parâmetros. Eu quero um candidato que fala inglês fluente e sabe Excel. Pronto. Aqueles 10 mil currículos virou 100 currículos. Então, em poucos cliques, você consegue filtrar já o que você quer, o que você não quer. E você vai comprar um produto, né, no Mercado Livre, na Amazon, por exemplo, você quer comprar um celular. Você coloca, eu quero 128 GB de memória, eu quero um celular à prova d'água. Rapidamente, de 10 mil celulares, ele te filtra lá 15. Então, essa é a tecnologia que funciona hoje em dia. Estamos no século XXI, aí, no ano 2024. Essa é a tecnologia que a gente usa no dia a dia. Por que não usar essas mesmas tecnologias para filtrar candidatos? Eu quero um candidato que pensa assim, que pensa assado, eu quero um candidato que não tenha registro na polícia, que não tenha ficha criminal, eu quero um candidato... Mínimo, né? Zero resultados encontrados. Eu quero um candidato que tenha experiência em administração. Gente, pelo amor de Deus, isso é a coisa mais fácil, nós três que somos da área de TI, e qualquer um de TI que está me ouvindo aqui, é muito fácil fazer esse tipo de banco de dados, esse tipo de seleção. É a coisa mais fácil que tem. Por que nós não temos isso? Né? Desde que tem você um faça site, exigências malucas. Eu não sei se está no ar ainda. Era um estagiário com 10 anos de experiência, né? Eu não sei se está no ar ainda, mas existe um site que se chama Ranking dos Políticos. Não sei se existe ainda, tá? Inclusive, fica a dica aí, caso ainda exista. Algumas eleições passadas eu acessei esse site, eu cheguei até a escolher candidato por esse site, porque ele faz um pouco desse trabalho. Você consegue ver o cara que mais esteve presente nas sessões, no plenário, você consegue ver que tipos de projeto que a pessoa apoiou. Cara, isso é o básico, é o mínimo. Você vai selecionar o cara para o cargo mais importante, que é o cargo público que vai mandar no futuro do país, no futuro do estado, da cidade. E você não vai analisar a ficha desse cara, você vai escolher quem é o mais bonito, você vai escolher quem é o mais engraçado, você vai escolher aquele que o seu líder religioso mandou você escolher, aquele que o traficante do morro mandou você votar. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter ferramentas tecnológicas, né? Esse site que você está falando é o Ranking dos Políticos? Não sei se existe ainda isso. Alguém se ele existe, políticos.org.br. Se for esse daí. Acho que é esse mesmo. Existe, está no ar, etc. Né? Não sei se está sendo atualizado, porque eu também nunca usei nem nada, porque, afinal de contas, nas últimas eleições, né, eu simplesmente anulo meu voto. Então, quer dizer, eu nem corri atrás de nenhum político, porque as minhas experiências foram péssimas com os políticos. Aqueles políticos que você sempre achou que poderiam ser a diferença, demonstraram que não eram diferença nenhuma, era mais do mesmo, entende? Mas fica a dica do William, ranking dos políticos.org.br. E o que você queria complementar, meu caro? E aí, para fechar essa parte que eu queria trazer do futuro da democracia, né, que é já indo bem para o futuro mesmo, já ficção científica aqui, eu vi uma notícia há um tempo atrás, aí, acho que foi ano passado até,
que tinha algum país que estava testando substituir um juiz por uma inteligência artificial. Tá? Sim, Então, sim. vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é relativamente recente, inclusive. Então, vamos lá, pessoal. Isso é uma questão extremamente polêmica, extremamente até preocupante aí. Mas se você parar para pensar, se a gente tiver realmente um sistema público de código aberto, auditável, que toma decisões no lugar de pessoas de Melhores que forma as que... confiável e não é passível de corrupção, não é passível de viés, não é passível de tendenciosidade, gente, isso é uma coisa muito interessante, pode fazer muito bem para todo mundo. Se a gente tiver futuramente um prefeito, um governador ou até mesmo um presidente que seja IA, que seja uma IA, não importa. Claro que isso pode ser por perigoso. Melhor do que os que tem hoje aí. Tem um lado perigoso, muito perigoso aí, mas também... Você está falando da Skynet. Ou qualquer, sei lá, cara, qualquer coisa, porque assim, a inteligência artificial, ela tem pontos que ela é semelhante à inteligência humana também, ela pode tomar decisões, ela pode chegar em alguma conclusão que não necessariamente vai ser a melhor, mas por algum motivo ela chegou naquela conclusão, então isso também pode ser perigoso. Mas é uma coisa que eu acho que no futuro a gente pode não ter um presidente robô, mas a gente vai ter um robô que vai estar do lado do presidente ali, o presidente vai estar no chat GPT lá, pedindo informações ali. Podem ter certeza disso, tá? Isso já é presente, não é nem futuro, isso já é presente. Da mesma forma que tem muitos profissionais que trabalham com o chat GPT o dia todo ali, os políticos também, os legisladores. Eu já vi caso de que teve lei que foi criada com a ajuda do chat GPT e foi aprovada. Então, isso já está acontecendo. Então, assim... aliás, é um apanhado de ideias humanas que estão lá, é simplesmente um melhor apanhado. Só isso. Ele não criou nada de lá, ele compilou. Né? Não é nem o futuro. Eu gosto muito dessa ideia também, de despersonificar a política, né? Seria a melhor de você coisa. ter processos e não pessoas, né? Isso. Porque, afinal de contas, você está fazendo para o povo, né? Claro. Afinal de contas, eu inclusive estou lendo por estes dias um livro bastante interessante de um jovem filósofo alemão, Marcus Gabriel. O nome do livro é O Sentido do Pensar, a Filosofia Desafia a IA. Né? E ele é bastante claro nesse sentido. Eu não estou dizendo que ele tenha a certeza e a razão, mas, na realidade, ele comenta a questão de que a IA, apesar de tudo, é um construto humano e, consequentemente, ela dificilmente vai adquirir aquilo que nós achamos de consciência. Porque a consciência é uma coisa que nem os cientistas mais avançados sabem como ela surge num cérebro humano, entende? E, sinceramente, por mais desenvolvido que seja uma tecnologia e que possa, quem sabe, no futuro, simular um cérebro humano, meu amigo, se ele simular um cérebro humano, ele vai cair no mesmo problema. Ele se tornou humano. Então, ele pode ser feito de metal, mas ele se tornou humano. Não adiantou. Não adiantou. O que nós precisamos é de uma vista, vamos dizer, completamente livre de preconceitos e de pré-julgamentos humanos. É disso que a gente precisaria para ter uma democracia real. Onde não existisse, né, esses vieses todos que os seres humanos têm, essas tendenciosidades. Uma IA não vai encher o bolsinho, nem nada disso, não vai desviar a verba, esperamos, né? Mas, nesse sentido, essa IA vai ter que ser auditável, bem auditável, e ser efetivamente mais honesta do que as pessoas em si. Então, o caminho é por aí mesmo. O caminho é por aí mesmo, sim. Sim. E, sinceramente, meus caros, a IA é uma construção humana. Então, não há problema nenhum em utilizá-la para definir os futuros da humanidade nesse sentido. Tá? Eu não acredito, assim como o Marcos Gabriel também não acredita, que alguma coisa ao estilo do Exterminador do Futuro ou algo semelhante a isso vai acontecer.
podem existir, vamos dizer assim, viés de programação, onde faça com que uma inteligência artificial decida tomar certos rumos que não são interessantes. Mas se efetivamente você tem o controle em cima dessa tecnologia, é só puxar o fio da tomada. Entende? E eu acho que nesse sentido nós ainda teremos que ter o controle de poder desligar aquilo que não nos interessa. Hoje, o que se pode fazer com uma pessoa que não nos interessa? Nada que efetivamente possa ser dito aqui, né? Mas nós sabemos que isso já foi feito em muitos outros países, na União Soviética de Stalin, na Alemanha de Hitler, etc. E o caminho da democracia não é por aí, não. Tá, pessoal? O caminho da democracia realmente não é esse. Então, ditaduras, fora. Tá? O que nós precisamos é efetivamente usar o melhor do humano em favor da humanidade. Tá? Então, essas seriam, né, essencialmente as minhas últimas palavras. Algum de vocês quer complementar mais alguma coisa, meus amigos? Minha última palavra aqui, Henrique, esse é um ano de eleições, né? E ainda dá tempo de quem não escolher seu candidato procurar informações e fazer uma boa escolha, né? Exato. O nosso podcast se chama Não Custa Pensar, e não custa a gente pensar mais uma vez em quem a gente vai votar. Enquanto a AI ainda não comanda todas as coisas, enquanto a gente ainda não tem um sistema que nos permite participar mais ativamente das decisões que vão ser tomadas aí, pelo menos a gente consegue influenciar as pessoas a talvez pensarem melhor em quem que elas vão votar, né? Acho Vamos usar o recurso que nós temos. Exatamente, o recurso da comunicação, né? Então, minhas últimas palavras são: aproveite esse momento, né? Tem mais um tempinho aí, alguns meses aí para você tomar sua decisão, alguns dias, na realidade, né? Para você tomar sua decisão, e escolha com convicção, né? Não vote qualquer um. Escolha com convicção, porque você acredita realmente que aquele candidato vai te trazer algo de melhor. Show de bola. Encerrando aqui também minha parte por hoje. Como o Alex relembrou, o nosso podcast chama Não Custa Pensar. Então, se você chegou até aqui, é porque você pensa. Isso é um bom sinal. Então, se você pensa, eu espero de coração que você não vote naquele candidato que fica fazendo showzinho para chamar atenção. Não vote naquele candidato ou candidata só porque é mais bonito, só porque é mais engraçado, só porque é mais carismático. Né? Se você pensa de verdade, você vai escolher um candidato mais consistente, um candidato que seja ficha limpa. Né? Então, pensa bem, tá? Quem você está colocando lá, porque olha como é difícil tirar, tá? E você vê que interessante, os últimos candidatos a presidente, quando eles ganham, no dia seguinte já tem gente querendo impeachment. Olha que coisa louca, né? O cara entra, já tem gente querendo que ele saia. Só para você ver como é difícil tirar alguém que entra lá. Então, pensa bem antes de votar, porque depois para tirar é bem difícil. Então, queria encerrar com isso hoje. Valeu, pessoal. Bom, pessoal, os caros ouvintes, essas foram nossas últimas palavras de hoje. Se você gostou do nosso episódio, siga-nos no Instagram, nãocustapensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente no próximo episódio. Grande abraço a todos. Abraço, pessoal. Valeu, gente. Valeu.